meu amigo, você sabe qual a importância para a Rede Estudo em trazer um conteúdo informativo para você? Bom, nosso objetivo é promover a integração entre o estudante e a sociedade, com o foco de ver nossos jovens em universidades públicas. Com o otimismo de todos vocês, assim temos o prazer de crescermos juntos. Nossa visão é fazer mais e fazer melhor para um bom conteúdo e que você adquira maior conhecimento. Olá, tudo bem? Tudo. Hoje nós temos questões sobre biomas e biodiversidade das regiões brasileiras. Então, a primeira pergunta é assim: qual é o potencial dos biomas brasileiros na interligação do ecossistema e sociedade humana? Bom, sobre a biodiversidade brasileira, nós poderíamos falar o dia todo e o tempo não seria suficiente pelo tamanho da grandeza, da importância também que este meio do ecossistema, a biodiversidade brasileira, os biomas, é muito rico e por esta razão ela traz um conteúdo muito extenso. Então a gente pode dar algumas pinceladas na questão das características, da diversidade ecológica, biológica. Por quê? Porque a geografia e a biologia, elas são um conjunto que se ajuntar a biologia e a geografia da biogeografia, certo? Mas vamos lá então. Os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos. O que quer dizer morfoclimáticos? Morfologia vem da vida, do funcionamento do organismo. E climático tem relação com o clima, certo? Até aqui nós estamos indo bem. Bom, e fitogeográficos, podemos considerar a vegetação, o clima também que influencia na vegetação, automaticamente também vai ter influência da flora na formação da vegetação e também das espécies que vão ter as interrelações com esse ambiente. Então, esse bioma brasileiro é de tamanha grandeza que até hoje não está esclarecido na sua totalidade a importância, a diversidade. Ele requer muitas e muitas pesquisas para que se tenha uma definição, talvez exata ou quase que é impossível exata, mas próximo do que seja satisfatório no conhecimento dos biomas brasileiros. E o que tem acontecido durante todos esses anos é que os investidores das pesquisas são países ou nações estrangeiras que têm interesse, e até porque tem maior recurso também, são universidades até estrangeiras que fazem pesquisa na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Floresta Atlântica e por aí vai. Então, a importância do bioma na biodiversidade, não só do Brasil, mas do mundo, ela é realmente muito grande. E quais são os principais biomas brasileiros? Bom, os biomas brasileiros, os principais, nós podemos considerar 6. Isso é fontes do IBGE, porque até algum tempo atrás, não tão longo, retrocedendo, o Pampa Gaúcho não era considerado um bioma, mas hoje, pelo IBGE e outras instituições, é considerado um bioma brasileiro. Então, são, considerando os mais importantes, o bioma amazônico, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa Gaúcho e o Pantanal. Mas qual é a definição da palavra bioma? Bom, na luz da sabedoria do grande mestre, o bioma significa o seguinte:
é um conjunto de ecossistemas apresentando, no caso, características semelhantes estabelecidas em uma certa região ou em um certo local. Isso estabelecidos as características, por exemplo, de um lago, de uma lagoa, de um oceano, de uma floresta ou até de um rio. Então seria um bioma aquático ou um bioma terrestre. Essa pergunta que eu vou fazer agora exige um fato bem curioso, que é: qual é o maior bioma em extensão e que apresenta a maior diversidade em espécies no ecossistema? Bom, é muito visível a grandeza do bioma amazônico. Em questão de extensão, ele tem em torno de 4,2 milhões de quilômetros quadrados. E corresponde a 49% do território nacional. Isso quando nós falamos da Amazônia Legal. Mas, prof, o que seria essa Amazônia Legal? A Amazônia Legal, amiguinho, é uma política que o governo brasileiro determinou os limites, as normatizações de uso da região e desse bioma há muito tempo atrás. Há um dado até bastante curioso, que foi as primeiras políticas determinadas para o bioma amazônico foi determinado pelo presidente Getúlio Vargas. Mas voltando à questão de bioma, a floresta, essa floresta amazônica, o bioma, ele é bastante influenciado pelo clima equatorial, aonde apresenta espécies de plantas latifoliadas, espécies diversas. Mas, prof, o que seria espécies ou plantas latifoliadas? São espécies de plantas ou de árvores que apresentam folhas grandes e largas e que, por essa influência do clima equatorial e úmido, ela tem uma evapotranspiração muito grande. Mas, prof, o que é evapotranspiração? Evapotranspiração é um mecanismo que a planta retira a umidade ou o líquido da água e vai entrar no sistema fisiológico dela e ela vai, como diz, retornar no ar, no ambiente onde ela está inserida. E automaticamente vai ter uma influência no clima regionalmente pela grandeza da Amazônia. Então, a Amazônia tem uma diversidade que podemos considerar tamanha, que podemos considerar 10% de todas as espécies no mundo a Amazônia contém. Então, dos 100% das espécies, a Amazônia sozinha corresponde a 10% de todas as espécies. E voltando, falando das matas e da floresta, ela é influenciada por 3 tipos de matas, que são o igapó, que são terras inundadas. Há outro tipo, são terras de várzeas. Essas terras de várzeas são periodicamente inundadas. E o terceiro tipo são as matas de terra firme. E o cerrado, quais são suas características? Bom, o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, no caso, né? E corresponde a 24% do território nacional, e ela é coberta por uma rica flora de savana tropical do mundo. Por que savana tropical? Porque ela é bastante semelhante com as características
morfoclimáticas de savana, por exemplo, lá da África, não é? Então, o cerrado, ele apresenta mais de 11 mil espécies de vegetais, e desses 11 mil espécies, 40% essas espécies são endêmicas do cerrado. Mas, prof, o que são espécies endêmicas? Endêmicas, amiguinho, quer dizer que são exclusivamente do cerrado. No caso do local que está se tratando, seria o cerrado, então são exclusivamente do cerrado brasileiro. E quais são as características da Mata Atlântica? Bom, a Mata Atlântica, ela é o terceiro maior bioma brasileiro e é o exemplo da floresta tropical localizada na faixa litorânea, que vai desde o Rio Grande do Sul até o Piauí. E a floresta tem a seguinte característica: ela é bastante parecida com o bioma amazônico, da floresta amazônica, né? Também apresenta espécies latifoliadas, como nós falamos lá na floresta amazônica, que contém espécies que têm folhas largas, grandes, e que também tem uma grande evapotranspiração também. E a Mata Atlântica, ela corresponde a 13% do território nacional. Mas espere lá, mas muitos dados dizem que hoje é 2%, 7%, 5%. O que tem de diferencial? O diferencial, quando diz lá que restam 2%, ou que restam 7% da Mata Atlântica, porque foi uma região de grande colonização, onde surgiram grandes cidades, até capitais, e que foi muito devastada este bioma, esta floresta, até porque se cultivou, se fez agricultura, se construiu estradas, se construiu vilas e grandes cidades, justamente onde estava a faixa litorânea, que concentra a maior população brasileira. Isso é um dado muito visível. Então, por isso que muitos dados e muitas pesquisas dizem que estão restando, algumas pesquisas dizem que resta 5%, outras dizem que restam apenas 7%, e outras mais pessimistas dizem que restam apenas 2% da floresta original da Mata Atlântica. Quais são as características da Caatinga? O bioma Caatinga, ele corresponde a 11% do território nacional e é a região mais seca do país. E também é esse bioma é influenciado pelo clima tropical semiárido. E a sua vegetação é composta principalmente de folhas xerófilas. O que podemos dizer de xerófilas? Xerófilas quer dizer que são plantas climatizadas, ou em termo mais simples, acostumadas com a aridez ou a falta de umidade, e que essas plantas vão criar raízes mais resistentes e que vão ter os espinhos que também vão servir também para a reserva de umidade no seu organismo fisiológico. E que um dos exemplos dessas xerófilas são as cactáceas. Outras plantas deste bioma, que é bastante significativo em quantidades, são as caducifólias. E o que quer dizer isso? São plantas que em certo período do ano ou em uma estiagem prolongada, elas acabam por derrubarem as folhas, né? As folhas acabam caindo
das plantas. E o Pampa? Bom, o bioma Pampa é localizado no extremo sul do Brasil. E este bioma é influenciado pelo clima subtropical. E o seu relevo ele apresenta uma grande planície, e devido ao frio, este bioma, a vegetação é formada por gramíneas. E o Pampa ele corresponde a 2% do território nacional tcheco. E para finalizar, e o Pantanal? Bom, o Pantanal é o menor bioma brasileiro, pois corresponde a 1,8% do território nacional. Mas, paradoxalmente, é considerado o maior bioma de terras inundadas do mundo.